pessoal, tudo bom com vocês? Sou a professora Alexandra, estamos aqui para a nossa segunda aula conceitual da nossa disciplina de estágio supervisionado, orientações didático-pedagógicas. Então, na primeira aula, a gente trouxe um pouco do resgate histórico, das legislações, de como foi todo o processo, para a nossa lei de estágio, a nossa atual lei de estágio. E também um pouco das normativas, do Cefes, do CRES, que são importantes para o nosso estágio curricular no curso de serviço social. Então, por que eu trouxe essa imagem, da estudante, de uma pessoa com vários pontos de interrogação? Porque às vezes é isso que vocês devem estar se perguntando: o que eu faço nessa disciplina, Qual o objetivo dessa disciplina? Então, o objetivo dessa disciplina, como eu já coloquei anteriormente para vocês na primeira aula, é vocês estarem preparados, é uma preparação para o campo de estágio, porque vocês sabem que essa disciplina ela é totalmente teórica, tá? Vocês não vão a campo nessa disciplina, mas vocês precisam ter o embasamento teórico necessário e a preparação para ir a campo. Claro que vocês já estão tendo essa preparação em todas as disciplinas que vocês tiveram até o momento, tá? Mas, além de todas essas disciplinas que vocês tiveram até o momento, vocês também têm essa que é específica do estágio, que é a preparação para o estágio, tá? Então, por isso que eu coloquei, para vocês ficarem calmos, tranquilos, que ainda você tem muito chão pela frente e que vocês não estão sozinhos nessa altura do campeonato, nessa altura do estágio, Então, claro que muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação vão ainda ficar aí na cabecinha de vocês, mas que a gente vai procurar estar respondendo nas aulas conceituais, nas aulas ao vivo. Então, sempre é importante, além das aulas conceituais, estar participando das aulas ao vivo, estar tirando as dúvidas lá no chat, para a gente também poder estar esclarecendo. Tive uma dúvida sobre a aula conceitual tal, vou perguntar o porquê disso, porquê daquilo. Então, para vocês não irem depois para campo, na próxima disciplina de estágio, que é a que vocês vão para campo, com dúvidas, e não saírem dessa disciplina, que é essa preparação, de todo esse conteúdo do estágio, para vocês irem preparados, com o material necessário para estarem atuando, o que eu vou fazer, como é que eu devo me portar, quais as legislações necessárias eu devo ter conhecimento, Então, nessa segunda aula, o que a gente vai trabalhar nessa segunda aula? Primeiro eu trouxe aqui essa figura, que simboliza o nosso planeta, com todo mundo de mãozinha dada, com várias cores, que é assim que eu gosto de ver, Tudo colorido, trazendo uma alegria, Essa harmonia. É o que a gente busca também, ter essa harmonia no nosso local de trabalho, no nosso local de estágio. Então, é importante. E também com que o nosso usuário que vem até nós também sinta essa harmonia e esse acolhimento. Por isso que eu coloquei essa imagem tão colorida e que simboliza também pessoas, Vocês podem ver, vários tamanhos, estaturas, Então, para simbolizar essa harmonia, essa empatia, que eu acho que é tão necessária termos. Então, quais são, primeiramente, os objetivos da nossa segunda aula de estágio? Conhecer o projeto político-pedagógico do curso de Serviço Social da Unicesumar. Por que conhecer o projeto político-pedagógico? Porque toda instituição tem as suas regras, tem as suas normativas, todo curso tem as suas, e nós não somos diferentes. Também temos um projeto político-pedagógico, que devemos seguir no decorrer do nosso curso, das nossas disciplinas, que é da onde tem a nossa matriz curricular, e também fazer análise das principais conceitos que a gente tem até o momento sobre o que é o estágio supervisionado, O que eu faço? Qual o objetivo do meu estágio, Então, esses são os nossos objetivos que a gente vai estar buscando trabalhar nessa nossa segunda aula conceitual, tá? Espero que vocês já tenham assistido a primeira aula, para vocês estarem entendendo um pouquinho mais agora o que a gente vai tratar nessa aula, que é as análises, então, de alguns conceitos, alguns autores que tratam, esses conceitos do serviço social, e também do projeto político-pedagógico do nosso curso, que é importante a gente estar conhecendo. É o mesmo de quando você vai iniciar teu estágio numa instituição. Você tem que conhecer a estrutura, o funcionamento dessa instituição que você vai atuar, qual demanda
ela atende, qual política ela está inserida, né? Então, é a mesma coisa aqui no nosso projeto político-pedagógico. Qual o seu objetivo, né? O que nós vamos conhecer, tá? Então, aqui, o projeto político-pedagógico, o que ele é? Ele reflete a identidade da instituição de ensino. Por isso que ele é tão importante. É ele que vai dizer a nossa autoimagem do nosso curso, né? É o que nos dá embasamento, tá? Para todas as disciplinas, para todo esse momento também do estágio. Então, aqui, em poucas palavras, né, ele reflete a identidade da instituição de ensino, até porque ele é de uma construção coletiva, ele não é construído apenas por uma pessoa, um professor, um coordenador, não. É uma construção coletiva e que reflete o que a gente quer transmitir para o aluno, tá? Que o que a gente quer passar, que esse processo de ensino-aprendizagem. Então, o projeto político-pedagógico, ele vem a mostrar, vem a demonstrar ao aluno quais os nossos objetivos, o que a gente busca passar para o aluno, o que a gente busca trabalhar, o porquê e de que maneira. E por que tais conteúdos são importantes e por que devem sempre constar na nossa grade, na nossa matriz curricular ou no nosso plano de ensino. Então, o projeto político-pedagógico. Por que projeto? Então, projetos são as propostas, né? São propostas de ação a serem executadas durante determinado período de tempo, tá? Então, a palavra projeto, né, ela já vem a dizer que são propostas, né, que a gente vai estar trabalhando num determinado período estabelecido, tá? Então, é bom a gente ter, não é o projeto, não está relacionado a um projeto de como é que eu vou dizer para vocês, vou fazer um projeto de doação, vou fazer um projeto de extensão, vou fazer um projeto, aqui projeto é relacionado a propostas, tá? Que serão executadas durante um determinado tempo, né? Serão colocadas em ação. Político, né? O político é por considerar a instituição de ensino como um espaço de formação integral dos sujeitos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade. Então, ela não vai considerar apenas uma parte, mas o todo, né? Por que o todo? Porque as pessoas que vão estar na nossa instituição, né, elas vão estar preparadas não é somente para atuar com uma pessoa, com uma demanda, com um tipo de política, não. Elas vão ser preparadas para trabalhar a coletividade, as demandas todas que envolvem todo esse processo, tá? Por isso que é político, é por considerar a instituição como um espaço de formação integral, global, complexo, tá? Então, a gente tem que estar entendendo todo esse contexto também. E pedagógico. Então, o pedagógico, ele define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino-aprendizagem. Aqui já remete à parte educativa da instituição, tá? Então, vocês podem ver projeto político-pedagógico, propostas, né, de formação, de integral dos indivíduos, levando para o lado da educativo, né? Enfatizando o processo de ensino-aprendizagem tão necessário para a formação dos nossos futuros assistentes sociais, do nosso futuro profissional, tá? Então, são 3 palavrinhas aqui que juntas formam um conceito muito importante e que vem a refletir, por isso que ela fala aqui no slide anterior, ó, que reflete a identidade da instituição, é o que a gente quer transmitir para o nosso aluno, para o nosso estagiário, tá? Então, projeto político-pedagógico. Super importante a gente conhecer o projeto político-pedagógico que a gente está trabalhando. Então, o projeto político-pedagógico, né, o que ele fala sobre o estágio aqui? Que o estágio e a supervisão são componentes básicos para o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, eles são interligados, né? E contribuem decisivamente para uma proposta específica de formação direcionada pelo projeto ético-político e pedagógico do curso de serviço social. Então, ele nos dá um norte, tá? De como devemos ter a formação, de como devemos seguir essa formação do nosso educando, do nosso aluno, do nosso estagiário. Então, o estágio e supervisão faz parte, né?
da nossa grade curricular, né? O aluno tá entrando no estágio e ter a supervisão é super importante. Por quê? Ele não está sozinho. O supervisor é um assistente social que vai estar ao lado do aluno para que ele não se sinta solo naquele momento, mas tenha um embasamento teórico, metodológico, político necessário para a sua aprendizagem. É um momento, então, de aprendizado, tá? É um momento, assim, de colocar toda a teoria que foi aprendida, colocar em prática e fazer essa relação entre a teoria e a prática, fazer uma reflexão do que foi aprendido até o momento, tá? Então, o estágio, ele está dentro, faz parte do projeto político-pedagógico do curso, é um componente básico, né? Um componente básico necessário e importante, né? No curso de serviço social. Projeto político-pedagógico, tá? Por que ele vem dizer que ele rompe com a dicotomia entre teoria e prática? Isso aqui é super importante quando a gente fala que ele rompe com essa teoria. Por quê? Porque teoria, ela não está isolada da prática, nem a prática isolada da teoria. A teoria, ela vem a iluminar a prática, uma coisa que eu sempre digo. Elas não andam separadas, elas estão juntas. Por quê? Para mim dar essa aula, tá? Para mim ministrar essa aula, eu tive que buscar autores, eu tive que estudar, então eu tive que ter todo o embasamento teórico para poder vir e aplicar o conteúdo, colocá-lo em prática. Mesma coisa vocês, né? No local de estágio de vocês. Vocês vão estar lá colocando em prática o que vocês aprenderam na sala de aula, na academia. Então, é importante vocês saberem fazer a relação entre a teoria e a prática, tá? Não digam que teoria é uma coisa, a prática é outra. Quando eu fui atuar, eu vi situações que eu não encontrei em lugar nenhum. Gente, as demandas ou as respostas não são igual receita de bolo. A gente não vai encontrar escrito o que eu devo fazer se eu atender uma família assim, assim, assado. Não, tá? Eu vou ter autores que vão dar embasamento teórico, eu vou ter legislações para pautar meus relatórios, tá? Mas eu tenho que ter esse conhecimento. Por isso que é super importante sempre a gente buscar muita leitura, conhecer as legislações que estão, né, norteando a nossa formação, conhecer o nosso código de ética, a lei de regulamentação, os autores que tratam sobre o serviço social, que falam sobre família, que falam sobre política, que falam sobre habitação, sobre os movimentos, tudo aqui envolve. Por isso que a gente sempre deve estar num constante aprendizado. Então, teoria e prática, elas estão ligadas. Elas são uma única, elas têm um único elo, né? Elas não são separadas, mas elas estão em constante movimento, em constante conversa, tá? Por exemplo, eu vou atender uma família, eu preciso saber, né? E preciso fazer um relatório, por exemplo, para saber se uma criança da determinada família vai para um processo de adoção ou destituição, né? O que eu vou buscar? Que autores ou que legislações que eu vou buscar para poder embasar o meu relatório e dar meu parecer? Eu não posso ir através do achismo, através do senso comum, não. Eu tenho que ter fundamento para poder embasar o que eu estou colocando, tá? Eu não posso dizer, eu acho isso ou eu acho aquilo. Eu tenho que colocar que já teve um estudo, que já teve uma ciência, alguém que trabalhou e que tratou sobre determinado autor e que colocou o porquê isso é importante, ou se teve uma política pública, né, que deu essa segurança para mim estar escrevendo sobre isso. Então, a relação entre teoria e prática é muito importante eu saber que teoria e prática andam de mãos dadas, andam juntas, que elas não são separadas, tá? Então, a teoria, ela vem iluminar a minha prática. Então, nunca digam, se alguém falar para vocês, não, a teoria é uma coisa, depois na prática vamos ver, é outra coisa. Não, pessoal. Teoria, às vezes,
pode acontecer de, no momento do atendimento, você pensar assim, ah, mas eu não vi isso na academia, né? Mas se eu buscar refletir, se eu buscar autores, né, do serviço social ou eu buscar nas legislações, eu vou ter uma teoria que vai estar embasando o meu atendimento, tá? E também é através da prática que são construídas outras novas teorias também. Por isso que elas estão interligadas, tá? Então é importante. Então o projeto político-pedagógico, ele vem romper com a dicotomia, tá? Elas não são separadas, mas sim elas são interligadas, tá? E no estágio, vocês vão poder vão vivenciar essa prática, né? Como é importante, então, você aprender toda a teoria da academia para depois estar indo a campo, poder colocar, então, toda essa teoria aprendida na prática, nos atendimentos, ou talvez estar vivenciando ou visualizando nos atendimentos que vocês vão estar acompanhando, no caso, né? Então, no projeto político-pedagógico, o que ele traz também de importante, pessoal? Ele traz de importante a proposta curricular do nosso curso, tá? E estabelece, né, entre a proposta curricular, que o estágio, ele é um componente que vai entrar na nossa grade no terceiro ano, tá? Mais precisamente na 9ª série, tá? Se tu entrou série 1, 2, 3, 4. Lembrando que o nosso curso, ele é modular, nossa instituição, né, é modular, temos o módulo 51, 52, 53, 54. Então, no terceiro ano, eu vou fazer a primeira disciplina de estágio, que é a que vocês estão tendo neste momento, né, que é de orientações didático-pedagógicas, que são 100 horas de aula, teóricas, tá? Totalmente teórica, pois é uma preparação. Em seguida, eu vou ter a disciplina de políticas públicas, que eu vou ter parte teórica e a parte prática. Depois, eu vou ter observatório social, também com parte teórica e parte prática. Terceiro setor e conselhos gestores. E, por fim, serviço social e empreendedorismo. Então, são 5 disciplinas que vão estar na minha grade curricular, fazem parte do meu estágio e que vai complementar minha carga horária. Tá? Lembram que eu falei na primeira aula que 15% de toda a carga horária do curso deve ser destinado ao estágio? Então, esses 15% estão aqui, nessas disciplinas de estágio, tá? Onde a primeira disciplina é totalmente teórica e as demais a gente vai fazer a relação entre teoria e prática, tá? Onde são dessas 100 horas, 20 horas vocês vão ter de teoria e 80 horas vocês vão ter de prática lá no campo de estágio de vocês, tá? Então, o que vai totalizar, então, pessoal, dessas 5 disciplinas, 500 horas de estágio que vocês têm que cumprir até o final do curso, tá? Aí vocês perguntam, mas eu tenho que cumprir essas 500 horas? Sim, é necessário o cumprimento dessas 500 horas de estágio, sim. Sem o cumprimento dessas 500 horas, eu não tenho a minha aprovação, tá? Então, é super importante em cada disciplina vocês estarem fazendo o cumprimento correto, tá? Vocês vão ver depois, mais para frente, que tem documentação sobre a carga horária de estágio, sobre a carga horária da supervisão acadêmica de campo, que vocês vão estar preenchendo para fechar certinho essas horas de vocês e como elas devem ser feitas, tá? Então, como eu já falei para vocês, né, a carga horária modular, onde vocês vão ter, por exemplo, se o aluno entrou no 51, no terceiro ano, são 2 disciplinas por módulo, né? Então, a primeira disciplina ele vai ter de estágio e a segunda, uma disciplina curricular. Quando entrou no 9º ano, a primeira disciplina é o estágio supervisionado 1 e, com um conjunto, né, a segunda disciplina é de ética profissional. Por que de ética? Porque é importante vocês estarem conhecendo o nosso código de ética para dar embasamento, tá? Por muitas questões que vocês vão estar vendo lá no campo. Tem a questão do sigilo, da postura,
do que compete ao assistente social, do que não compete, como deve ser o tratamento entre o do assistente social com relação ao usuário, o que eu posso, o que eu não posso. Por isso que tem essa primeira disciplina, juntamente com o estágio, de ética profissional, que vocês vão estar estudando aqui com a gente, tá? Então, entrou, fez a disciplina de estágio supervisionado 1 e a próxima já vem ética, tá? Também modular. Depois vem políticas públicas, depois vem a disciplina de observatório social, terceiro setor e conselho de gestores, serviço social e empreendedorismo. Cada disciplina vocês vão estar conhecendo sobre uma política, uma demanda diferente do curso, do serviço social. Então, é sempre importante participar das atividades, não somente cumprir a carga horária. É importante estar indo no estágio, cumprir a carga horária, né? Mas saber que demanda o assistente social está atendendo, que demanda eu vou atender, a que política eu estou atendendo, né? Que política estava direcionada ao meu trabalho, tá? Então, cada disciplina vocês vão estar estudando uma política diferente, vão estar vendo demandas diferentes, né? Então, e também no decorrer dessas disciplinas, vocês vão ter outras atividades que fazem parte, né, da composição da disciplina, da nota, da obtenção dessas horas, que são importantes vocês estarem também realizando para fazer essa ligação entre a teoria e a prática, tá? Então, não é só, vocês não vão apenas, quando está a disciplina de estágio, ter aula teórica e lá no campo fazer observação, ou fazer algum atendimento, depende muito qual o momento do estágio de vocês. Mas vocês também vão ter atividades para estar entregando para nós, para a gente poder estar avaliando como é que está sendo todo esse momento de vocês, como é que vocês estão fazendo essa reflexão, se vocês estão fazendo essa materialização do estágio, tá? Então, vamos passando aqui. Depois eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do nosso código de ética, o que é importante a gente estar fazendo também a leitura desse documento, que é tão importante, né, para a gente que vai iniciar o estágio. Então, o estágio, ele tem início com a inserção do aluno estagiário em um dos campos socioinstitucionais conveniados ao Unicesumar, estando este cursando o estágio supervisionado 2. Então, o estágio 1 é totalmente teórico, como eu já coloquei para vocês. Depois, então, a gente vai estar para o estágio 2. Fez o estágio 1, fez todas as atividades, teve aprovação, vai no módulo seguinte, né? Por exemplo, estava no 51, vou para o módulo 52, para o estágio supervisionado 2, que é o de políticas públicas. Então, é o primeiro estágio que eu vou a campo, tá? E o que fazer? Até coloquei uma pergunta aqui. O que fazer se o local campo de estágio escolhido não é conveniado? Na minha cidade, sou a primeira aluna que vou a campo, né? Até então, não teve nenhuma aluna do polo que iniciou o estágio. O que eu devo fazer, tá? Então, primeiro, a gente sempre vai ter alguém lá no polo, que vai estar no polo ou na sede, que vai estar dando todo esse suporte para vocês, tá? Vocês vão ter contato, vai ser feito um convênio, porque o aluno só pode fazer estágio se a instituição fizer o convênio com a instituição de ensino, tá? Por exemplo, eu sou a primeira na minha cidade, nunca teve ninguém que fez estágio lá, e eu quero fazer na prefeitura, tá? Então, tem toda uma documentação, né, que eu tenho que estar verificando, juntamente com a minha supervisora, quando a instituição campo de estágio, a instituição campo de ensino, vão fazer esse convênio para mim poder estar realizando o estágio. Eu não posso simplesmente pegar, ir lá conversar com a assistente social e dizer assim, será que eu posso fazer estágio aqui? E começar a fazer o estágio. Não, tem toda uma normativa, tem toda uma legislação, tem toda uma logística que a gente deve seguir para dar entrada na documentação, para o aluno poder também estar assegurado quanto a que as horas do estágio que ele vai estar fazendo depois vão poder ser validadas. Porque se eu for fazer estágio num local que não é conveniado, depois as minhas horas não vão ser validadas, né? E aí, como é que fica todo aquele tempo que eu passei lá na instituição? Né? Que dor de cabeça que vai me dar aquilo? Então, pessoal, é sempre importante a gente ver essa instituição, se não tem
né, convênio, verificar certinho no polo, como é que eu faço convênio, tá? Para a instituição que eu quero fazer estágio, poder me aceitar, né? Claro, tem que ter o aval de ambas as partes, não pode somente a instituição de ensino querer, mas a instituição, talvez que você queira fazer estágio, não poder ter você como estagiário, até porque tem um número mínimo de estagiários por profissional. O estágio não pode ter um assistente social, por exemplo, para atender 15 alunos, né? Então, tem toda uma legislação também que assegura a isso pro profissional lá também tá podendo exercer sua atividade. Ou eu querer fazer estágio numa instituição que não tem assistente social, tá? Eu não tenho como fazer convênio, né, para um aluno de serviço social fazer estágio numa instituição que no seu quadro, mesmo que tenha uma vaga, por exemplo, para ser ocupada por um profissional da área, mas naquele momento não ter, eu fazer convênio, porque quem vai supervisionar? Né? Por isso que já fala supervisão direta, tem que ser um profissional da área, tá? E quais locais podem ser considerados campos de estágio? Todo e qualquer local, desde que tenha um assistente social, tá? Desde que tenha um profissional com registro, tá? Na sua região, no CRES da sua região, tenha carteirinha, que esteja ativo, tá? Então, qualquer local pode ser campo de estágio, desde que, né, siga, tenha convênio, estabeleça o convênio, tenha um profissional assistente social, né, e que queira receber o aluno também, né, porque pode acontecer também do estagiário, o profissional, devido a outras demandas que tem, às vezes não consiga ou não tenha o tempo, dependendo da carga horária que ele venha exercer na instituição. Então, sempre tem que estar analisando tudo isso, tá? Então, vamos para o próximo slide. Então, qualquer local pode ser campo de estágio desde que tenha um profissional habilitado, tá? Que tem que estar com a carteirinha em dia, com o nosso registro profissional em dia e ligado, por exemplo, se o assistente social trabalhar no estado do Paraná, tem que ser do estado do Paraná. Se é no estado do Mato Grosso, no estado do Mato Grosso. Certo, pessoal? Então, estágio supervisionado versus serviço social. Então, aqui eu quero trazer um pouco do conceito para vocês, tá? Que desde a fundação das primeiras escolas de serviço social no Brasil, em meados de 1930, o estágio é um elemento indispensável no processo formativo. Por quê? Porque ele tem um papel de destaque na formação profissional, sendo percebido como fundamental para a garantia da qualidade desse processo. Então, pessoal, como vocês podem estar verificando aqui, como ele é um elemento indispensável, porque ele nos dá uma garantia, ele nos dá um embasamento, tá? Ele dá um norte. O estágio, ele que nos dá a segurança, como é que eu vou dizer assim para vocês? Sair da graduação, né? E se eu não tiver feito estágio, né? Como que eu começo, né? O que eu faço na instituição? Instrumentos eu vou utilizar, né? O estágio, ele vem minimizar esse impacto do campo acadêmico para o campo profissional, tá? Por quê? Porque no campo acadêmico, né, no estágio, você vai ver um leque de opções, um leque de políticas, um leque de demandas, um leque de instrumentos que o assistente social vai estar utilizando e que depois, na sua prática profissional, quando você for atuar em alguma instituição, alguma política pública, você talvez vai lembrar, lá no meu estágio tal, a gente fazia assim, tinha um instrumento tal. Que tal eu colocar esse instrumento, utilizar esse instrumento que eu tinha lá para os meus atendimentos aqui? Ou vou ter embasamento, vou ter mais segurança para estar criando um novo instrumental de trabalho, né? Uma nova logística de atendimento. Então, por isso que o estágio, ele é importante para a nossa formação profissional e para garantir a qualidade desse processo, tá? Ele minimiza esses impactos, né, da formação acadêmica para a formação profissional. Ele nos dá uma certa segurança, né? Vocês vão estar percebendo isso, porque quando vocês estão no estágio, vocês estão o tempo todo cercado de profissionais, em volta, né, de toda essa gama de profissionais, tanto dos docentes aqui do curso, quanto lá do campo,
renda o polo que vão dar esse respaldo para vocês, né? Então, depois disso, é vocês e o usuário, vocês e a política, vocês e a demanda. Então, é necessário toda essa bagagem que vocês vêm construindo até aqui para estar aplicando nos atendimentos. Por isso que a gente tem que aproveitar muito bem essas horas de estágio. Não é somente lá no campo de estágio, cheguei, vou cumprir minhas 4 horas, as minhas 6 horas, pronto, vou embora. Não. É importante a observação, anotar, ter sempre um caderninho, pessoal, com vocês, tá anotando, hoje foi feito tal coisa, hoje foi feito isso, utilizamos tal instrumental, né, para o atendimento, por que esse instrumental é importante, e pesquisar autores que trabalham sobre esse instrumento, sobre essa política pública, tá? Fiz um atendimento junto com a assistente social, qual a rede de atendimento que eu posso estar encaminhando, fazer toda essa análise de conjuntura, quais políticas, né, estão interligadas. Então, é super importante no estágio esse momento. E não tenham medo, muito menos vergonha de estar perguntando, porque é no estágio supervisionado, no estágio em campo, que é o momento de vocês esclarecerem as dúvidas de vocês, para depois lá, no momento da prática, vocês, claro, vão ter dúvidas, outras dúvidas vão surgir, mas serão menos. E vocês também vão saber aonde procurar as informações, tá? Porque pode ser que nem sempre a gente saiba de tudo, mas a gente vai saber onde encontrar. Se a gente teve um bom embasamento teórico, se a gente teve um bom processo de supervisão, a gente vai saber aonde procurar, tá? Então, super importante, como eu falei, né? O estágio, ele minimiza os impactos, né, da nossa prática profissional. Então, o estágio, então, ele é um momento de contato com a realidade profissional, né? É a partir desse contexto de ensino, aprendizagem, que se pode aprender a matéria-prima do fazer profissional, que é a questão social. Ou seja, acho que vocês já devem estar cansados de ouvir, mas a gente sempre vai estar falando que o nosso objeto de trabalho é a questão social, tá? Que ela se reflete no quê? No desemprego, na fome, na miséria, né? Na falta de moradia, de habitação, na falta de uma política pública que venha a atender a população de uma maneira integral, completa e não fragmentada. Então, é um campo de estágio que você vai estar de encontro, vai vivenciar essas vulnerabilidades, né? As atividades realizadas no campo de estágio possibilitam, então, uma reflexão crítica, com descobertas, dúvidas presentes na dinâmica da realidade, tecendo ou aprender. Então, vocês vão construindo, né? Vão construindo novas realidades, vão construindo uma análise crítica, vão refletindo, vão tendo novas descobertas sobre novos caminhos, como funciona uma rede de atendimento, por que ela é importante, o que é intersetorialidade, né? O estágio supervisionado, então, ele ganha centralidade no processo de formação profissional. Então, o centro dele, o objetivo, o foco dele é a formação do acadêmico, tá? Para ele se preparar para o mercado de trabalho, não só também, não diria assim somente para atuar profissionalmente, mas atuar também integral, para ele ser assim, uma formação integral como pessoa também e como profissional, que ambos devem estar interligados, né? Então, hoje em dia, a gente prepara essa centralidade, né? O aluno no todo, tá? Porque, claro, vai ter muitas demandas que vocês vão estar atendendo que vão deixar vocês tristes, desapontados. Então, a gente tem que estar preparando vocês para essa realidade, esse choque de realidade que muitas vezes vocês vão vislumbrar, lá no campo de estágio, tá? E é o momento de se trabalhar todo esse contexto, né? Se trabalhar os atendimentos, se trabalhar essa reflexão que vocês vão estar fazendo, análise crítica mais aguçada, tá? E dúvida, sempre perguntar, nunca dormir com dúvida. Eu fiz um atendimento ou fiz uma observação junto com a assistente social, fiquei com dúvida, não tenho vergonha de perguntar. Claro, eu não vou perguntar talvez na frente, no momento do atendimento, mas depois,
quando a família ou, né, o nosso usuário sair, vou pedir um tempinho com um assistente social, vou perguntar, fiquei com dúvida disso, sobre isso, isso, aquilo, ou talvez, por que será que teve tal atendimento, por que deu tal encaminhamento e não outro, tá? Então, por quê? Tentar entender, né, o que a assistente social, o porquê ela achou melhor tal caminho, né, o que ela buscou para embasar esse atendimento, esse relatório, o porquê disso. Então, sempre é importante. Por quê? Sempre perguntar, nunca ficar com dúvida. Então, o que o estágio, pessoal, vem a proporcionar? Aqui eu quis trazer também um pouco do resgate para vocês sobre a importância, né? O estágio, ele proporciona o conhecimento, então, da realidade, como a gente está colocando até, coloquei para vocês, né? E o conhecimento da realidade, por quê? Porque eu vou sair das quatro paredes da sala de aula ou das quatro paredes da minha casa, né? E vou a campo, que nem a gente que é EAD, vou sair do meu cantinho, do meu conforto, da minha zona de conforto, e vou a campo, vou conhecer a realidade da minha futura profissão, né? Se é no judiciário, se é na saúde, se é na educação, se é na assistência. Então, eu vou estar conhecendo. Então, é o conhecimento da realidade. E ele oportuniza também o contato com as múltiplas manifestações da questão social, tá? Que a gente já colocou anteriormente para vocês. O que são essas manifestações da questão social, né? Que é o nosso objeto de desemprego, a evasão escolar, né? A gente teve muita questão agora da pandemia, né? Desenvolvimento, então, vamos ter também o desenvolvimento, ele possibilita desenvolvimento de uma visão crítica para nossas futuras intervenções, olhar além do atendimento, olhar entre as linhas, por isso que a observação é super importante, às vezes ouvir é mais importante do que falar, né? E ele contribui também para que o estagiário apropricie do significado social do serviço social, tá? O que ele tem, o que ele trouxe, o que ele quer nos mostrar, né? Qual o objetivo da minha profissão? Vê que é um leque, tá, pessoal, de opções, né? E outra coisa que também é importante, que é a construção da sua identidade profissional, individual e coletiva. Porque eu posso estar trabalhando primeiramente sozinha, né? Eu posso trabalhar na coletividade, a minha formação enquanto pessoa e enquanto profissional. A relação também da teoria com a prática, que é como eu venho falando desde o início dessa aula, que é super importante a gente ter essa relação e a gente vai começar a aprender a fazer essa reflexão no momento que a gente for a campo, tá? Quando a gente está somente na teoria, nas disciplinas totalmente teóricas, às vezes a gente não consegue ver a prática, não consegue ver a materialização. Por isso que agora, muitas atividades que a gente vem tendo que elaborar, vem elaborando, muitos professores vêm elaborando para vocês, eles buscam trazer um pouco dessa realidade, que vocês também consigam, através das atividades mapa principalmente, fazer a relação entre a teoria e prática, materializar o atendimento através de uma situação fictícia, mas que traz um pouquinho da realidade que vocês vão estar futuramente, né, enfrentando, né, se deparando. Então, a apropriação também das dimensões, que são super importantes, a teórica metodológica, que é o como fazer, como eu vou atuar, né? Ético-político, quais as leis, as legislações que eu vou buscar para embasar. E o técnico operativo, quais os instrumentais que eu vou poder me apropriar para os atendimentos, se é uma visita, se é um relatório, se é um parecer, se é observação, né? Se é uma atividade de grupo. A minha postura profissional, aqui eu trago um pouco do nosso código de ética, quando eu falo da postura, o pluralismo, tá? Por que é tão importante eu respeitar, né, o outro? Porque muitas vezes, gente, a gente pode até pensar que seja bobagem, mas não. Eu vou fazer um atendimento para uma família, né? E durante esse atendimento, o meu estagiário está ali do lado, eu faço um encaminhamento e depois a gente pode fazer tipo uma sistematização, uma conversa. Aí no decorrer dessa conversa, o estagiário pode me dizer assim, ou o profissional dizer assim, por que você interferiu naquele momento, né?
Ou o estagiário, olha, não gostei, na academia eu aprendi isso, que isso era assim, assim, assado, você está fazendo diferente. Né? Lembrando que a gente não tem receita de bolo, não tem receita pronta. Então, respeitar o outro, né, é muito importante. Pluralismo. Isso está muito claro no nosso código de ética, tá? Às vezes eu não concordo com a corrente teórica que o meu supervisor está adotando, né? Mas eu tenho que respeitar, tá? Assim como ele me respeita, eu também tenho que respeitá-lo. Então, o respeito é super importante. É uma postura profissional que a gente tem que ter e adotar. A oportunidade de aproximar-se das práticas cotidianas que norteiam o exercício profissional. Acho que essa é uma das mais importantes e uma que mais a gente vai estar enfatizando sempre, né? Que o estágio, ele oportuniza, então, o contato, né? Contato com as nossas práticas, com o dia a dia do trabalho, né, do assistente social, esse exercício. Então, para vocês verem como o estágio ele é rico por nos proporcionar todo esse arsenal, esse arcabouço, né, de oportunidades, que é a construção da nossa identidade, a relação teoria e prática, a apropriação das dimensões, né, a nossa postura enquanto profissional. Então, como é rico o momento do estágio, tá? E agora eu trago para vocês também alguns conceitos relacionados ao estágio supervisionado. E o primeiro que eu busco é de Buriola, onde ele fala que o estágio é um campo de treinamento, é um espaço de aprendizagem, do fazer concreto do serviço social. E é o que a gente vem falando até agora, né? Que é um treinamento, né? Ele vem tirar a gente um pouquinho da nossa zona de conforto. O estágio é o locus, onde a identidade profissional do aluno é gerada. Locus porque é o local, né? O ambiente profissional, construída e referida. Né? Então, volta-se para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica, e por isso ele deve ser planejado gradativamente e sistematicamente. Então, vocês podem perceber, pessoal, que o estágio, ele tem que ter esse momento, o aluno tem que buscar fazer essa reflexão, tá? Pensar, ficar em silêncio, porque vocês sabem que muitas vezes qualquer barulhinho aqui e ali já tira a nossa concentração, e então, pensar sempre em fazer essa reflexão, essa análise, né? Ter um momento seu do aluno, pegar os atendimentos, tá fazendo essa leitura, tá fazendo essa reflexão. Então, sempre é importante, porque o estágio é um momento disso, é um campo de treinamento. E não é somente escrever o meu atendimento, eu tenho que reler, né? Para saber, isso eu posso fazer isso eu podia ter... o trabalho em rede também é super importante. Então, o Buriola é um dos autores super importantes aqui. Depois a gente traz Santana, onde ele, considerando o serviço social como uma profissão de caráter interventivo, face à realidade. Tá? A importância do estágio reflete a compreensão de que é no movimento do real que as práticas são gestadas. Ou seja, tá? Que é naquele momento do fazer profissional, né? Que eu vou me apropriar das minhas habilidades, dos meus instrumentos de trabalho para intervir, para tentar mostrar para o meu usuário que ele tem outras alternativas, tá? As possibilidades criadas a partir da inserção para no exercício do processo de trabalho do serviço social, tá? Então, lembrando sempre que nossa profissão é de caráter interventivo e também investigativo, tá? De intervir, tá? Mas na próxima aula a gente ainda vai estar falando um pouquinho mais desse caráter interventivo e investigativo do serviço social, que é muito importante também. Então, pessoal, aqui eu trago um conceito da nossa Política Nacional de Estágio, da PNE, que traz o estágio como instrumento fundamental na formação da análise crítica e da capacidade interventiva, propositiva e investigativa do estudante ou da estudante, né? Então, que precisa aprender os elementos concretos que constituem a realidade social capitalista e suas contradições, de modo a intervir posteriormente como profissional nas diferentes expressões da questão social. Então, primeiro eu tenho que conhecer
a realidade, né? Me apropriar dos elementos que eu possa estar juntando para depois estar intervindo, né? Então, por isso que ela é um instrumento fundamental na formação dessa análise crítica, tá? Onde eu vou estar conhecendo, né, e também propondo. E quando a gente fala investigativa aqui, pessoal, também é super importante essa capacidade investigativa e a leitura, o estudo, o embasamento teórico, para a gente desenvolver essas habilidades no decorrer da nossa profissão, é de suma importância, tá? E a PNE, né, ela traz isso bem claro, tá? E para a gente, então, vir a intervir nas diferentes expressões da questão social. Yolanda, né, Guerra 2002, também traz um conceito onde ela aponta que o estágio supervisionado é onde se constrói a identidade profissional, né? Por quê? Porque ele é marcado por práticas voltadas para o enfrentamento da questão social e suas expressões. Então, é no momento do estágio, né, onde eu vou construir minha identidade, onde também eu vou fazer novas descobertas. Eu optei por fazer estágio em determinado local, né? Mas, no decorrer do processo, eu vi que não era assim, que eu queria para outro, né? Que a minha formação, ou o que eu gosto, o que eu me aperfeiçoei, ou talvez na área habitacional, na área da saúde, na área educacional. Então, é nesse momento do estágio que você também vai estar um leque de opções, né? Que você vai estar passando, vai estar escolhendo, quem pode, né? Que às vezes a gente trabalha, a gente também não escolhe, mas a política que mais, tem sempre uma política que mais vai te agradar e que você vai querer estudá-la mais afinco, tá? Então, é no estágio que também essa identidade sua vai ser construída, porque no momento que você entra na graduação, você entra muito cru, você conhece um pouquinho talvez de cada, ou apenas uma, ou nenhuma, ou superficialmente. Aí, no estágio, você vai estar conhecendo as demais políticas, e sempre tem uma ou outra que você vai te chamar mais atenção, tá? E uma coisa que eu quero chamar atenção aqui para vocês, tá? Que também é muito importante, até coloquei um alto-falante aqui, ó, bem grandão, que escrevi atenção, para vocês até deixar essa página salva, onde fala que o estágio é um componente curricular obrigatório, né, exigido para a conclusão do curso superior de bacharel em serviço social. Então, sem a realização do estágio, eu não tenho meu diploma, tá? Eu não me graduo em serviço social. Então, ela é fundamental para a formação acadêmica universitária, tendo em vista o desenvolvimento de habilidades e competências frente às exigências do mercado de trabalho. Então, assim, o estágio, ele já prepara o aluno com determinadas habilidades e competências que são necessárias para a futura profissão, para o exercício profissional, tá? Então, por isso que ele é um componente também curricular obrigatório, tá? Porque o aluno é necessário ter essa preparação para ele ir a campo e futuramente para ele estar indo na atuação profissional, tá? Então, sem o meu estágio, sem a minha realização do estágio, eu não tenho aprovação, tá? Eu fico retida. Então, eu posso cumprir as cargas, só a carga horária e não fazer as atividades? Não, eu tenho que fazer a carga horária, fazer as atividades de campo, as atividades acadêmicas, as atividades da disciplina, porque é tudo um conjunto, tá? Tá tudo interligado. Então, por isso que é importante. Então, o estágio é um momento ímpar na vida acadêmica, é um momento tão esperado e ele deve ser assim, deve ser que proporciona esse momento, né? E ele deve ser, então, ser muito bem trabalhado, deve ser muito bem aproveitado por vocês, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria deixar para essa aula, para dizer para vocês que o estágio é um momento tão esperado, então ele deve ser aproveitado da melhor maneira possível e sempre buscar esclarecer as dúvidas, não ficar com dúvida nos momentos do estágio de vocês. E essa disciplina, ela busca trazer um pouquinho esse acalento, né, para vocês estarem mais tranquilos para esse momento, que eu sei que é um momento, assim, de muito nervosismo, de muita ansiedade, né, pelo tão esperado momento do estágio. Então, aguardo vocês agora para a nossa terceira aula, tá? E ficamos por aqui. Até mais, pessoal!